Vamos lá. 31 de março, microfone funcionando. Vamos para o último dia de diário e de operações do mês de maio, hoje é 31. E hoje eu fiz duas operações. A primeira dela, na verdade, nenhuma das duas foi muito boa, principalmente a primeira. Não foi um dia fácil, foi um dia bastante travado. E eu tomei dois stops, mais dois stops. Um de 115 pontos, outro de 155. Com isso, a gente tem um drawdownzinho aqui. E fechamos o mês um pouquinho negativo. Um mês que vinha bem e que acabou terminando mal aqui. Mas tudo bem. Vamos lá para o mercado. O que o mercado fez hoje? Então, só recapitulando, ontem a gente teve uma barra forte, que o mercado fez essa perna de alta esticada. Ontem deu esse candle forte para baixo. E a expectativa, uma vez que o Ibov fez esse candle na região de 50%, era de mais correção, para pelo menos vir buscar 9 e quiçá 20 aqui essas retrações. O mercado não perdeu mínima, o que demonstra de certa forma força. Então o que o mercado fez? O mercado abriu num leve gap de alta e fez uma barra de ignição, que eu poderia ter visto até como uma mega barra, mas como eu tenho operado mal nos inícios de pregão, que seja, eu deixei de lado essa operação. Mas vamos lá, o que foi o racional aqui, né? Nós tínhamos duas formas de trabalhar. Uma era jogar a mega barra dos 5 minutos, que não era bem uma mega barra, mas era plausível sim de a gente jogar. E, um outro ponto seria pelo 2 minutos, porque o que é a filosofia do movimento? Nós ficamos presos nesse range aqui. E eu até não tinha visto isso, pensei nisso agora, para ser sincero. Mas quer ver que vai fazer sentido? Nós tínhamos esse range e não deu outra. Nossa, como que eu não vi isso? E aí, o que o mercado fez? Ele veio aqui e rompeu. Então, o stop de todo mundo que estava vendido nesse range foi acionado aqui. E aí, uma entrada interessante, arrojada, mas interessante, era ter pego esses sinaizinhos aqui, ó, já na abertura. Porque uma vez que você encostou aqui e você estopou todo mundo, o próximo sinal, ele é, apesar de arriscado, eu vejo dar muito certo isso, né? Então, aqui era uma entrada plausível, eu acabei não fazendo. E a gente poderia ou jogar a caixinha para cima, ou o 100%, que é onde ele foi buscar lá, né? Você veja que agora, refletindo assim com o mercado parado, eu consigo entender melhor os movimentos, mas foi um dia assim que durante o pregão eu estava totalmente perdido. Mas olha que legal, né? A caixinha deu certo e foi os 50% da queda também, né? Então, uma vez que a gente apontou para cima, pelo menos a princípio, né? A ideia era a gente ter essas retrações aqui, né? É, vou deixar num fibo laranja para ficar mais fácil de enxergar, né? Então, pelo 5, tá aqui. Então a gente teve a projeção da caixinha e só que uma vez que estopou aqui, eu fiquei com o viés de alta e eu fiquei esperando aqui esse movimento dar um sinal de compra erroneamente. Tá, então a gente viu aqui que a caixinha foi o que mandou no dia. Bem interessante, eu não tinha percebido. E aí a gente veio buscar os 50%, né? E o segundo alvo da caixinha, o 100%. A gente tinha essa região de troca de polaridade, que também antes de ontem foi um dia de bastante briga, né? Então, o que o mercado fez? Ele veio aqui. Eu estava lendo isso aqui como uma bandeira, para ser bem sincero. Dessa maneira aqui, né? Estava entendendo isso aqui como uma bandeirinha que rompeu com candles fortes. E aí ficou esse martelo no 50. Mas eu costumo ver mais esse tipo de reversão no 61. Então eu estava com o viés de que ele viria buscar o 61, né? Incorretamente.
Inclusive, eu quase comprei esse 1, 2, 3 aqui, porque eu entendi isso aqui como um pullback desse rompimento. E esse 1, 2, 3 no 50% que está aqui. É, era comprável. Só faltou eu ter visto a questão da caixinha, né? E do segundo alvo aqui bater com 50. Então nós tínhamos três confluências aqui contra essa compra, né? A região de troca de polaridade, que eu tinha acabado de desenhar, o 100% da caixinha e os 50% da queda. E quando o mercado fez esse movimento, né, no 2 minutos aqui e tal, poderia ter sido uma venda aqui nesse segundo toque? Poderia. E aqui também, né? Uma vez que a gente teve o stop dos comprados, talvez nessa barra aqui, seria uma venda plausível. Eu não sei se, eu tô pensando agora, né? Se o fato de eu estar posicionado em compra no swing trade não está me trazendo um viés de só enxergar compra no day trade. Eu vou dar uma olhada se tem uma certa relação do tempo que eu posicionei com essa maré horrível que eu venho tendo aqui, né? E sinceramente eu acho que pode ter relação. Mas tá, uma coisa que eu vou pensar. Então, daí o que o mercado fez? Ele veio, rompeu o topo, ou melhor, testou topo, e veio e testou fundo. Daí aqui o mercado já ficou bem bagunçado. E o que eu comecei a ver aqui era um possível alargamento, talvez, ou um alargamento reto que fosse assim, né? Acho que é assim que chama, né? E fez sentido, só que eu não desenhei as linhas direito. Tanto que eu tomei um stop lá na frente que tinha a ver com isso. Mas aí vejam, eu também tinha, de certa forma, entendido isso aqui como uma linha de tendência, né? Que também poderia ser visto dessa forma. E erroneamente eu acabei comprando aqui na expectativa de um rompimento. Só que foi por ansiedade minha, uma operação errada mais uma vez. VWAP semanal, VWAP diária, mercado travado, nada a ver essa operação. Operação errada. E aí tá. Aí o mercado veio e daí, mais pro final da tarde, ele deu essa pancada para baixo. E aí você veja, né, como eu tenho dificuldade em operar extremidade. Porque quando ele fez esse cara aqui, que foi o primeiro toque da extremidade, eu não fiquei confortável de entrar. E era uma entrada para buscar uma pontuação curta, mas era. Que se eu tivesse protegido nesse candle feio ali, ó, daqui até aqui, teria dado 340 pontos que fosse. E aí que eu tive a brilhante ideia? Depois, sem ter a linha de tendência aqui ou a linha de retorno bem desenhada, eu vi esse candle aqui como uma possível extremidade, só que ele não estava alinhado. Então, se eu traçar dessa forma de canal, que é o que estava na tela agora, ou mesmo lá do alargamento, de maneira certinha, ver que ele crava lá embaixo, não aqui onde eu estava. Aqui eu acho que por causa do Fibo, lá do semanal, e tá no meio da região aqui de trava, no meio da região do range de ontem, eu quis comprar aqui, afastamento das médias e tal. E aí o que, que o mercado fez? Veio, testou e beliscou certinho lá a linha aqui. Deveria ter sido traçada melhor. E depois disso, né, foi a primeira vez desde fora de manhã, né, mas que ele teve um alinhamento de médias aqui e distanciamento. E aí ele deu depois um 61 aqui, né? Ele veio, deu essa beliscada aqui e veio testar e deixou um martelo mais alto aqui embaixo. Era plausível fazer aquele tipo de entrada meio no toque aqui do 61, né? Mas assim, quais eram as operações mais corretas do dia? Era a compra aqui embaixo, foi uma, a compra aqui, a venda aqui em cima nesse 1, 2, 3, pelo contexto. E na abertura aqui, esse alinhamento aqui em cima da VWAP, esse 1, 2, 3, depois de ter
tocado lá, né? Então nós tínhamos aí umas 3, 4 entradas mais seguras e mais corretas do dia, a quais eu não fiz e fiz umas outras aqui no meio das VWAP, que foi totalmente incorreto, né? Mas acho que é isso. Um final de mês aí bastante bem desgastante e mas eu até hoje tô menos encanado do que ontem. Ontem eu de fato fiquei abalado, mas hoje eu tô mais tranquilo no sentido de me permitir, de curtir o processo e de entender que eu ainda tô falhando e vou continuar falhando, provavelmente por algum tempo, mas que eu tô dentro do GR, não tô fazendo cagada, tô ainda aos poucos mantendo o plano, né? E com disciplina de vir aqui refletir, buscar meus erros e de continuar aprendendo, né? Então não foi um dia fácil, mas foi um dia que, olhando pelo diário com calma, eu identifiquei umas 3, 4 operações plausíveis que eu não, de fato, não observei durante o dia. Então, assim, tem coisa para aprender, tem que ter calma, né, e tal. Mas, como eu falei, sem muita crise, eu tô me permitindo e tentando curtir o processo, como falam por aí. Beleza, beleza. E aí, o que que eu penso para amanhã? Esse cara aqui, vamos olhar pelo Ibov, ele foi um inside bar, ele foi um inside bar, e eu acho que vai depender muito dos mercados lá fora, mas eu ainda acho que ele vai ficar um pouquinho travado aqui. Não acho que ele vai dar um movimento longo nem para baixo nem para cima. Acho que se ele vir para baixo, vai ter o suporte das médias e para cima o distanciamento. Fácil falar assim, né? Pode subir, pode cair, mas eu sinceramente não vejo clareza. Mas é aquela coisa, possíveis cenários aqui, né? É a gente jogar não mais a retração e sim o pivô, que seria aqui, e a gente teria aqui o canal como suporte. Poderia vir buscar aqui embaixo, com certeza. Só que por outro lado, hoje a gente não veio testar mínima, e no final do pregão que a gente chegou perto, mas não testou, a gente mostrou força e deixou um 1, 2, 3 aqui no 60. Então, assim, o mercado está querendo segurar. É, eu acho que uma linha de tendência plausível aqui pode ser traçada dessa forma. Eu gosto, inclusive, de ajustar pelo 2 para não ficar bugado assim. Mas isso aqui eu acho que pode ser interessante. O canal, como eu falei, com certeza ele pode ser interessante. E se eu chamar isso aqui de canal do intraday, será que faz sentido? Dessa forma assim? Hum, mais ou menos, né? Essa linha dá pra gente jogar aqui, na verdade. Isso. Mas assim, do mesmo fato que segurou no 60, a gente fez um topo mais baixo, né? Finalmente. Topo mais baixo. E cadê o Fibo que eu tinha desenhado aqui? A gente tá nele ainda. Que eu acho bem plausível amanhã, até por causa do 61, tá aqui embaixo, né? Hum, tá, acho que é isso aí. Ter calma e aguardar ver o que, que o mercado vai fazer amanhã. Beleza? Acho que é isso. Não vejo muito mais coisa não para possíveis cenários. Vamos ter calma e ver o que o mercado vai fazer. E que junho seja um mês melhor, mas não só no resultado, e que eu continue melhorando questão de disciplina, questão do diário, questão do gerenciamento de risco, que apesar de não ter sido um resultado bom, ter fechado até negativo, mas eu apresentei bastante evolução se comparado a abril, né? Então eu considero como um mês de evolução. Beleza? Fechou e até mês que vem.